ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Boa noite, amigos internautas, bem-vindos a mais um programa Profissão Saúde. Os números da obesidade no mundo são preocupantes. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estava acima do peso no ano de 2006. Em 2011, esse número passou para 48,5%. O levantamento é da Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico. E os dados foram coletados em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Fugindo das intervenções cirúrgicas, as pessoas recorrem à colocação do balão intragástrico, um procedimento que reduz a capacidade do estômago pela metade e provoca a perda de apetite e a saciedade, auxiliando no emagrecimento. Mas os especialistas dizem que o balão é apenas um tratamento temporário, não é definitivo. Mas o procedimento do balão intragástrico é problema ou solução para os obesos? Eu sou Fernando Matos, especialista em desenvolvimento organizacional e uso de novas tecnologias em prol da aprendizagem. E quem nos responde essa pergunta hoje é o Dr. José Afonso Salé, gastroenterologista, especialista em cirurgia laparoscópica. Boa noite, Dr. Salé, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Boa noite, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Essa pergunta é uma pergunta bastante capciosa. Na verdade, assim, o balão intragástrico, ele é um dos procedimentos que a gente utiliza para o tratamento da obesidade e as doenças associadas. Ele não está necessariamente se propondo a ser uma alternativa ao tratamento cirúrgico, mas ser uma alternativa de tratamento endoscópico, como você falou, em pacientes que não tenham indicação para cirurgia ou em pacientes superobesos de alto risco cirúrgico que precisam ter um emagrecimento prévio parcial para melhorar as condições clínicas e aí então operar. Então, obviamente, respondendo de uma maneira objetiva a pergunta inicial do programa, o balão é de grande auxílio aos cirurgiões bariátricos e metabólicos, como também aos endocrinologistas e endoscopistas, equipes interdisciplinares que tratam dessa doença. E olha, quem está falando é conhecedor do assunto, porque o Dr. Salé é um dos precursores na introdução do balão intragástrico no Brasil. Aliás, o Dr. Salé ele tem um currículo vastíssimo. Ele é mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela Unicamp, é especialista em cirurgia laparoscópica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é membro da Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade, coordenador do protocolo de balão intragástrico pelo Ministério da Saúde, membro da Sociedade Americana de Cirurgia e Endoscopia e diretor do Instituto de Medicina Salé. Com certeza, hoje nós vamos tirar uma série de dúvidas dos profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros, ou seja, dos profissionais como um todo, que não só atuam diretamente com este tipo de procedimento, mas que conhecem ou que de alguma forma, direta ou indireta, estão relacionadas ao mesmo. Para isso, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida durante o programa, basta enviar-nos as suas colocações dentro do próprio site, ou então enviar por e-mail para programa@portalprofissãosaude.com.br. Dr. Salé,
Então, aproveitando essa nossa introdução, eu gostaria de lhe perguntar, baseado em toda essa experiência, qual é, na sua opinião, o perfil, e você já deve ter visto de tudo nesses anos todos, né, mais apropriado ou mais indicado para a cirurgia intragástrica do balão, a colocação do balão, ou para a cirurgia não, para o procedimento, né, intragástrico, ou para o procedimento cirúrgico? Onde é que o paciente tem, não só por uma característica fisiológica, né, mas o perfil desse paciente, perfil psicológico até? Perfeito. Fernando, essa pergunta ela é uma pergunta muito importante porque ela situa as diferentes técnicas de tratamento da obesidade. Existe uma determinação da Organização Mundial da Saúde onde considera duas variáveis principais. Um é o índice de massa corpórea, que na realidade é uma relação entre o peso dividido pelo quadrado da altura do paciente. Em última análise, ele diz o quanto a pessoa está ou dentro do peso, ou acima do peso, ou obesa. E as doenças associadas. A que mais chama atenção são as doenças que fazem parte da síndrome metabólica, que é o diabetes, a hipertensão e a dislipidemia. Então, na verdade, a gente tem indicação de tratamento cirúrgico em pacientes com índice de massa corpórea maior que 35 e doenças associadas, ou maior que 40, independente de ter ou não doenças associadas. Exemplo prático, um paciente que tem 1,70 m, 110, 115 kg, já está numa faixa de indicação cirúrgica, principalmente se ele tiver alguma doença associada ou agravada pela obesidade. O balão, como nos referimos anteriormente, ele ocupa um espaço justo nesse ato onde o paciente ter sobrepeso ou ter obesidade de nível 1 ou 2 sem doença associada, portanto sem indicação formal de cirurgia, e não tem um bom resultado com tratamento clínico, que significa medicações aprovadas pelo Ministério da Saúde e Anvisa e abordagem interdisciplinar. Quando eu falo abordagem interdisciplinar, estou me referindo a endocrinologia, a psicólogos e nutricionistas, e uma atividade física que permita ele uma mudança comportamental. É interessante que você colocou a respeito do índice de massa corpórea como não sendo assim o fator preponderante ou indicador preponderante, né? Existe uma variação entre o sexo, ou seja, o IMC para homem, para mulher, para esse tipo de análise? Não, na verdade, o IMC tanto para o homem como para a mulher, com o parâmetro de indicação de tratamento de controle de peso, é o mesmo para o homem e para a mulher, principalmente nos povos de ascendência caucasiana, como é o nosso caso. O que existe hoje, Fernando, é uma tendência de que se mude a indicação, por exemplo, do tratamento cirúrgico ou do tratamento endoscópico com balão intragástrico, não especificamente do índice de massa corpórea, mas das doenças associadas. Há quase 2 anos, o FDA, que é o grande órgão regulador dos Estados Unidos, que serve de parâmetro para o mundo todo, aprovou, por exemplo, a cirurgia da banda gástrica para pacientes com IMC de 30 acima, desde que tenham alguma das doenças metabólicas, ou seja, diabetes ou hipertensão ou dislipidemia. E isso tende a replicar pelo mundo, pelo CE Marker da Europa, como pelo Ministério da Saúde, a Anvisa do Brasil. Muito provavelmente o parâmetro de indicação cirúrgica vai se nortear mais para as doenças associadas do que propriamente pelo quanto esse paciente tem de excesso de peso. E o balão intragástrico, ele vai ao encontro de uma filosofia muito antiga da medicina, que é você tentar resolver o problema dos seus pacientes sendo menos agressivo e expondo eles ao menor risco possível. Então, além do balão intragástrico, existem outros procedimentos que a gente chama endoluminares, ou seja, endoscópicos, que estão ainda em fase de experimentação e que nos próximos 2 a 3 anos, algo mais além do balão deve surgir. Mas o balão, por si só, ele já é uma prática bem consolidada, né? Até pela tranquilidade com que as pessoas falam e utilizam. Eu vejo que existem assim algumas consequências que diferem o uso do balão ou a prática do uso do balão com a prática cirúrgica, né? As principais diferenças em relação a essas consequências, quais são?
Olha, na verdade, assim, primeiro, nós não podemos comparar o risco e resultado do balão com a cirurgia, porque são dois procedimentos diferentes. O balão é um procedimento endoscópico, endoluminal, de baixíssimo risco, não falo risco zero, porque em medicina não existe procedimento com risco zero. Já a cirurgia é um procedimento mais invasivo, que envolve um risco maior. Para você ter uma ideia, a cirurgia da obesidade, ela entra no rol de classificação das cirurgias de alta complexidade, definida pelo Ministério da Saúde brasileiro, tal qual cirurgias cardíacas, as cirurgias ortopédicas maiores, os transplantes de órgão. Então, esse é o nível de risco da cirurgia. Já o balão é um risco de um procedimento endoscópico. Óbvio que a gente tem um resultado final em termos de perda de peso e de doenças associadas do balão menor do que a cirurgia, até porque a cirurgia tem um conceito de perenidade, ela se propõe a tratar de uma maneira definitiva o paciente obeso e as doenças associadas. O balão tem um conceito intrínseco de temporalidade, ou seja, a gente oferece o tratamento com balão em pacientes que se propõem a ter aquele benefício durante os 6 meses de tratamento com o balão intragástrico, e nesse período, além do benefício de um bom resultado na perda de peso, da melhora das eventuais doenças associadas, que o paciente tenha uma mudança comportamental enraizada, de forma que a hora que você tira o balão, ele continue comendo de uma maneira adequada e mantendo uma atividade física regular para manter a perda de peso por um período mais duradouro. A verdade é que nesse protocolo que nós coordenamos para o Ministério da Saúde, nós notamos que ao redor de 40% a 50% dos pacientes, depois de um ano de retirada do balão, voltavam a reganhar peso. Então, o conceito de transitoriedade do tratamento com balão é intrínseco ao método, só que ele pode ser repetido. Quer dizer, se você tem um paciente que tem obesidade, tem alguma doença associada, tem indicação de tratamento com balão, e ele se beneficiou do tratamento com balão, e depois de 2 anos ele voltou a ganhar peso, você pode oferecer um segundo balão, por exemplo. Mas tem um prazo assim entre a colocação de um e de outro? Olha, existem algumas situações que precisam ser melhor definidas em relação ao balão. A nossa opinião é que o paciente deva retirar o primeiro balão e esperar pelo menos 1 mês para colocar o segundo. Por quê? Porque nesse período nós vamos ter um rearranjo anatômico do estômago e nós vamos ter de novo a sensibilidade tanto hormonal quanto da própria anatomia gástrica como psicológica, para que o paciente se beneficie de novo de um novo balão. Ao passo que se você simplesmente no mesmo ato tirar o balão antigo e colocar um novo, existe uma tendência à continuidade. O que a gente sabe é que o ápice da perda de peso desses pacientes com balão se dá nos primeiros 3 meses. Depois existe uma tendência a essa curva de perda de peso seguir um platô. Portanto, se você retirar um balão e logo colocar outro, provavelmente você não vai ter um grande benefício em termos da perda de peso. Em outras palavras, Fernando, não existe uma somatória, senão aconteceria simples: eu preciso perder 40 quilos. Eu coloco um primeiro balão em 6 meses, perco 20, coloco um segundo, mais 6, 40, fechou a conta. Não é assim. Não é assim. Engraçado como você está colocando, e pelas grandes vantagens, principalmente por ser minimamente invasivo, né, o procedimento, por que os endocrinologistas não recomendam mais a prática, né, do uso do balão? Porque o encaminhamento para o gastro é feito pelo endócrino, né? Exato. Eu acho que aí tem 2 questões. Tem uma questão conceitual, quer dizer, a maioria dos endocrinologistas, não falo dos nossos, do mundo todo, diabetologistas que estão relacionados, eles têm uma filosofia mais de tratamento medicamentoso e de abordagem interdisciplinar.
eles são menos, obviamente, intervencionistas do que nós cirurgiões e endoscopistas. Então, de certa forma, não ser os que estão mais próximos a equipes interdisciplinares, que incluem endoscopistas e cirurgiões, eles têm um pouco mais de resistência. Mas a partir do momento que eles verem o benefício real dessa técnica e a grande diferença em termos de perda de peso do paciente tratado clinicamente só e do clinicamente mais balão, eles acabam aderindo. Então eu acho que é aí está começando a ocorrer uma mudança de conceito, né? Os endocrinologistas aí não falam de mais moderno, mais tempo, menos tempo, porque na medicina a questão de tempo é relativa. Nós temos médicos jovens, infelizmente desatualizados, e temos médicos mais antigos que, além de terem toda a bagagem de experiência, ainda têm uma atualização constante, o que põe eles no topo. Então, eu acho que primeiro é uma questão conceitual da opção do endócrino pelo tratamento mais clínico e menos com o balão. Mas a partir do momento que eles verem os benefícios reais do tratamento clínico associado ao balão, eles acabam optando por isso, né, nas indicações adequadas. Ou seja, aqueles pacientes que eles tratam clinicamente não têm um bom resultado, eles acabam indicando o balão e colhendo bons resultados, mesmo que seja transitório. Mas será que não há uma maior incidência à situação cirúrgica do que do balão? Ou seja, uma indicação maior do endócrino para a cirurgia propriamente dita? Ou seja, olha, realmente a gente está tendo um progresso, talvez tenha que ser feita uma cirurgia de redução de estômago, porque ficou muito mais difundido na mídia exatamente a cirurgia de redução do estômago, né, do que propriamente dito o uso do balão, porque já teve um tempo atrás, né, que houve um boom no uso do balão intragástrico, e agora parece que está tendo um boom em termos da cirurgia de redução. Será que não é feita essa recomendação muito mais pelo modismo também, para que o próprio paciente não reclame e diga, não, o efeito é só psicológico, alguma coisa assim? A sua pergunta é muito interessante, porque assim, ela aborda um termo onde a gente precisa ter muito claro que a opção de indicação cirúrgica é diferente da opção de indicação do balão. É lógico que quando eu indico uma cirurgia bariátrica para um paciente meu, esse paciente tem que ter indicação da cirurgia. Ou seja, ele tem que ter mais obesidade do que o meu paciente de balão, ele tem que ter mais doenças associadas. Então, esse é o paciente de perfil de indicação da cirurgia. O do balão, ele teria uma característica anterior, ou seja, se eu tenho um paciente que tem um sobrepeso, como você mostrou aqui, quase 50% da população brasileira hoje está acima do peso. Desses, 50% vão ser obesos daqui 10 a 15 anos, de indicação cirúrgica. Então, se você conseguir, com a técnica endoscópica como balão, ajudar esse paciente numa mudança comportamental, prevenindo a ocorrência futura de uma obesidade de indicação cirúrgica, é óbvio que é muito melhor e de um custo muito menor. Isso tanto é verdade que a Anvisa, em 2011, aprovou no protocolo de utilização do balão desse programa Orbera os pacientes que têm sobrepeso, ou seja, aqueles pacientes que têm IMC de 27 acima. E alguns dizem assim, não, mas espera aí, você vai colocar um balão com objetivo estético. Não é puramente estético. Se nós formos avaliar, existem estudos de corte que mostram que pacientes com IMC entre 25 a 29, ao redor de 15% já tem diabetes tipo 2. Ou seja, essa aparente pequena mudança de peso para mais já tem um resultado impactante na doença metabólica como diabetes tipo 2. Eu já estou apavorado aqui, tá? Não, mas você está muito elegante, fica tranquilo. É óbvio que eu fiz o meu IMC de programa. Deu 24, vai, 22. Eu sei que o teto para normalidade é 24,9. Exatamente. Fiz o dever de casa. 99. E 99. Meu Deus, 25 e não sei quanto. Eu falei, meu Deus, eu já sou um pré-obeso. Você falou de 10 a 15 anos, já fiquei tenso aqui. Já estou me vendo fazendo a cirurgia daqui a 10 ou 15 anos. Você sabe uma coisa que você falou que a
gente está brincando, mas é uma coisa interessante. Eu, nesses últimos 8 anos, nós ajudamos a criar centros de referência em cirurgia bariátrica e metabólica na Ásia toda. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 35 países asiáticos e fazer as primeiras cirurgias e montar isso. E lá é outra realidade. Por exemplo, o paciente lá que tem 30 de IMC, ele se comporta com as doenças associadas igual ao nosso que tem 40. Na Índia, se você pegar pacientes com 30 de índice de massa corpórea, 20% tem diabetes tipo 2. Então, a população indiana de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes tem potencialmente indicação de cirurgia bariátrica / metabólica em 20% desses pacientes. É um absurdo. Isso dá mais do que a população americana inteira, que é a referência que a gente tem apavorante. Não é? Então, existem essas nuances, quer dizer, os pacientes, as pessoas de ascendência asiática têm uma genética diferente do que nós caucasianos, e eles com IMC bem mais baixo já têm uma série de doenças associadas e já de indicação cirúrgica. Tanto que lá o protocolo para a indicação da cirurgia já é de IMC de 30 acima com alguma doença associada. É engraçado, eu não sabia dessa informação e é interessante, quer dizer que a tendência deles a diabetes é muito maior do que a nossa. Muito maior. Uma relação congênita, né? Você sabe, esse livro aqui é um livro que a gente escreveu sobre a técnica do balão intragástrico. Dá para pegar um pouquinho o close dele aqui? Pô? Ok. E assim, Fernando, na realidade, eu fiz um apanhado de todos os centros que nós criamos na Ásia, e isso que você tem aqui são estatísticas da Organização Mundial da Saúde. E realmente é apavorante, que se você pegar a China, hoje você tem 36% da população acima do peso. Em 2015 nós vamos ter 60%. A Índia segue o mesmo padrão. Se você pegar China e Índia, nós temos quase a metade da população mundial. Então, realmente, o impacto dessa doença, que já faz a gente ficar alarmado, como você falou aqui na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Austrália, quando você fala de países asiáticos, o impacto é muito maior. Por essa característica genética, de mesmo o excesso de peso, entre aspas, menos agressivo do que o nosso, já causar tantas doenças associadas, como pelo contingente populacional, principalmente de Índia e China. Eu já fico mais aliviado por saber que junto comigo vai ter mais 1 bilhão de pessoas. Nós vamos ter muitos parceiros. Vamos estar juntos, né? Não tem problema. É interessante demais. O assunto, por ser um assunto tão em voga, né, que é a obesidade, tanto da parte do paciente quanto da parte do profissional, e até por falar em profissional, um assunto que eu queria abordar também assim com você é o seguinte: como tem profissional da área de saúde hoje obeso, né? Tem uma série de fatores: tempo, alimentação, estresse, uma série de fatores. E inclusive eu converso com muitos deles e eu falo, caramba, mas você tinha que ser o modelo, rapaz, você não podia estar assim, né? É verdade. Mas todos me falam a mesma coisa, não tem jeito, o ritmo de vida da gente. Eu, quando entrei na área de saúde, eu era magrinho, eu tinha pouco mais de 70 quilos, eu tinha 1,80 m, e hoje eu estou obeso. Se tem toda essa informação e essa preocupação, cara, por que nós não fazemos uma campanha intensa junto às instituições de saúde? Olha, isso que você colocou é uma coisa muito interessante que a gente observa. Eu vejo na nossa clínica lá no Instituto, a gente tem a equipe cirúrgica, que sou eu e mais 5 profissionais, tem toda uma equipe interdisciplinar, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, orientador de atividade física, endocrinologistas. E é muito interessante, porque assim, se você pegar a nossa equipe de nutrição, que são 5 nutricionistas, todas elas têm IMC exemplares.
19, por aí, os cirurgiões já estão mais para o nosso time do que para o time. Então, são mais estressados. Exato, existe uma nuance. Por quê? Porque é aquela história do exemplo que você dá para o seu filho: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona. Quer dizer, você chegar a procurar um cirurgião bariátrico que tem 40 de índice de massa corpórea, eu imagino que é a mesma coisa do que você procurar um pneumologista que atende você fumando um cigarro. Então, com aquela tosse carregada, né? Não vai dar certo, o bigode amarelo, não tem como, né? Mas isso é uma coisa fundamental. A gente precisa, da área de saúde, a gente precisa pôr mais em prática o que a gente pede para os nossos pacientes. E sem dúvida nenhuma, essa alternativa a um programa de saúde, de atividade física, de boa alimentação, são fundamentais. Tá aí uma boa iniciativa para o Instituto começar a pensar em fazer, né, uma boa divulgação em torno dos profissionais. Com certeza. Porque efetivamente nossa grande preocupação aqui é qualidade de vida para os profissionais da área de saúde, informação, conhecimento, qualidade de vida no âmbito profissional. Fique aqui conosco mais um pouquinho, que nós voltamos no segundo bloco e vamos começar inclusive mostrando um belíssimo vídeo em 3D exemplificando como é feito a colocação do balão intragástrico. Aguardo você mais um pouquinho depois do nosso intervalo.